Graça e paz, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só. Ele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira e é um privilégio dividir esse momento com você. E, ó, se ajeita por aí que vem debate bom, tema polêmico, dois ótimos debatedores. O programa de hoje está imperdível e a nossa oração é que o programa seja bênção e edifique a sua vida. Por isso, fique à vontade, participe e aproveite sem moderação de mais uma edição do Vejam Só. Eu já vou apresentar os nossos convidados de hoje para a gente poder ganhar tempo na nossa conversa. É com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o reverendo Samuel Ribeiro. Ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Graça e paz, meu irmão, uma ótima noite. Seja muito bem-vindo novamente ao Vejam Só. Zé, que graça e paz, boa noite, bispo, boa noite, Deus abençoe, espero que seja um bom programa, é uma alegria estar aqui sempre, né? Sempre que eu posso estar aqui, que a agenda permite, eu venho com alegria. É sempre que a agenda permite. A sua agenda não está muito boa também não, né? Eu não consegui nem tomar um café, não foi, Zeca? Mas foi culpa minha. Nós estamos para marcar um café, 10 minutos de conversa, acho que tem uns 3, 4 meses que nós estamos tentando organizar isso daí, e olha que os dois estão sempre no mesmo lugar. Sim, verdade. Eu tô aqui, você pode agora, não posso. Tá bom. Nós vamos chegar. Até esse finalzinho de ano aí a gente consegue. Se não for nesse, eu vou na sua banca lá de mestrado do Mackenzie e a gente toma um café depois, qualquer coisa. Boa. Ô, reverendo, antes da gente entrar na polêmica, informações da igreja. Tá, eu sou o reverendo Samuel, sou pastor da Igreja Presbiteriana da Aliança. Ela fica aqui na rua Arthur de Azevedo, 1007, no bairro de Pinheiros. Os nossos cultos, 9h30 e 18h30, dominicais, né? E a escola dominical às 11 horas. E as demais programações tem no site da igreja lá. Boa. Inclusive, as redes sociais disponibilizadas pelos nossos irmãos já apareceram aí para você. Se você quiser outras informações, é só chegar por lá. Mas nós vamos deixar salvo também no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, tá bom? De novo, obrigado, pastor, pelo carinho. E nós temos também o privilégio de receber nessa noite o bispo Hildo Melo, ele que também é ministro da Igreja Metodista Livre. Graça e paz, bispo, que alegria recebê-lo, reencontrá-lo. É sempre um privilégio recebê-lo aqui no programa. Uma ótima noite, meu irmão. Graça e paz, muito bom estar aqui com vocês, sempre uma alegria e poder contribuir de alguma maneira para o debate, né, para o conhecimento bíblico. E sempre contribuindo aí. Ô bispo, são mais de 20 anos já contribuindo aqui com o Vejam Só já, hein? Bem mais. É, desde os primórdios. desde o começo, que bênção. Quantas pessoas já formaram, né, na graduação do Bispo Hildo aqui no Vejam Só, bênção. Bispo, antes da gente entrar na polêmica, hoje pro seu lado, na verdade, o irmão está quase sempre do lado polêmico das respostas. Mas hoje você vai conseguir desagradar todo mundo. Bom, é isso aí, nós estamos aí para... Hoje o bispo, ele sempre está do lado contrário, mas hoje ele vai conseguir ficar do lado contrário de todo mundo. Mas calma que você vai descobrir. Vamos ver, né, se o pessoal compreende melhor, porque eu acho que alguns temas, sinceramente, né, não são bem compreendidos e estudados devidamente. E aí se assumem muitas coisas assim como certas, sem o devido aprofundamento. E aqui a gente vai tentar ajudar as pessoas a se voltarem para a palavra de Deus e procurar ver o que é realmente ela ensina, né? Boa, vai ser bem. Bom, informações da igreja, bispo, por favor. Eu sou bispo da Igreja Metodista Livre no Brasil, mas também pastorei uma igreja que fica na Rua das Rosas, Igreja Metodista Livre de Mirandópolis, Rua das Rosas, número 445. Temos cultos às quartas, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 10 da manhã, e escola dominical sempre às 9 da manhã, aos domingos, certamente, escola dominical, né? Tem que ser aos domingos, às 9 da manhã. Boa. Obrigado, bispo, pelo carinho. Os contatos que o bispo Hildo disponibilizou também já apareceram aí para você, tá? Então, se você quiser outras informações, você também o Ministério do Nosso Irmão é por lá. Para você que perdeu, passou rápido, não deu para anotar, nós vamos deixar tudo salvo no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá para você ter acesso, tá bom? Vamos colocar na tela a nossa pergunta de hoje. Ela é simples, pequena, objetiva e direta. A alma morre? Meus convidados vão responder a linha que eles vão defender, né? Já dando as indicações do caminho que eles vão trilhar. Depois eu vou abrir a enquete que eu quero ouvir a sua opinião também. E aí, na sequência, a gente vai poder aprofundar e conversar bastante sobre o tema. Reverendo Samuel inicia, Bispo Hildo, na sequência, vai responder também. E aí, Reverendo Samuel, a alma morre? Sim ou não? E por quê?
Não, Zeca, a alma não morre. Nós temos muitos textos que vão apontar nesse sentido, né? Inclusive um sentido não apenas de continuidade, mas de consciência. Talvez sejam os dois temas aí relacionados à Uhum. alma mais discutidos, né? Sim. A imortalidade e o chamado sono da alma, por exemplo. Então nós cremos que ela continua e que ela é consciente. Eu uso o termo continua porque há um texto que vai falar que o único que possui imortalidade é Deus, né? E aí eu vou inclusive tentar explicar por que é que esse texto ele vai falar dessa forma lá em Timóteo. Então, nós queremos que a alma ela é imortal, ela é vivente, ela continua após a morte do corpo e ela será reunida a esse corpo em novos céus e nova terra. Boa. Tá aí o caminho que o reverendo Samuel vai trilhar. Bispo Hildo, agora eu quero te ouvir também. A alma morre? A alma morre, só Deus é imortal, né? Ele já Só ele que falou possui imortalidade. 1 Timóteo 6,16, né? Ele é aquele que habita, nosso Deus, é aquele que habita na luz inacessível. É o único que possui a imortalidade. E a vida eterna é dom. É isso que a Bíblia ensina, é dom. Ela não é alguma coisa inata que o cristão, ou que o ser humano, não, que o cristão possua como um dom, como uma dádiva, e não como algo inato. Quando Deus criou Adão e Eva, ele avisou para eles que tinha uma árvore ali que eles não deveriam comer. E disse que o castigo para a infração, né, para o pecado, seria a morte. Ele não falou que seria o tormento eterno, ele não falou que seria qualquer outra coisa, ele disse que seria a morte. E quando eles comeram, eles foram expulsos do paraíso, não foram? E 2 querubins com espadas foram colocados ali à entrada do Jardim do Éden, e é dito ali, nesse contexto, para que eles não tivessem acesso à árvore da vida, que estava onde? No jardim. E comessem do fruto e vivessem eternamente. Então o raciocínio é lógico. Mesmo Adão e Eva dependiam de comer daquela árvore, do fruto da árvore da vida. Não é, Samuel? A gente vai conversar sobre isso. Ou seja, eles não tinham, por natureza, inerentemente, o dom da vida eterna. O dom da vida eterna a vida eterna já inata. Eles dependiam da correlação com Deus, do jardim, com a comunhão com Deus e do fruto. E na eternidade, na Nova Jerusalém, nós temos essa árvore de novo lá. Não é não? Olha só que símbolo interessante. Certamente isso simboliza que a nossa eternidade é dependente, condicional ao relacionamento com Deus, à comunhão com Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus e coloca a gente numa condição de corrupção, né, de corrupção. E por isso Paulo vai dizer em Romanos capítulo 2, deixa eu pegar esse texto aqui, Romanos 2, 7, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Ou seja, Paulo está dizendo assim, que a vida eterna é concedida àqueles que procuram a incorruptibilidade. Se alguém procura a incorruptibilidade, se alguém procura a vida eterna, é porque ele não a possui, né? Então, e tem tantos outros textos, né? Talvez Romanos 6, 23 seja um dos mais fortes, né? Porque se Deus ali no Jardim do Éden disse que o salário do pecado, que o castigo do pecado era a morte, olha só a concordância de Paulo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna, de um lado, em contrapartida, a morte de outro, né? Isso você vai ver em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Não, perecer, o que é perecer, né? É ser realmente destruído. Mas tem a vida eterna. Então, perecer de um lado, eternidade de outro, perecimento de um lado, morte, destruição. E talvez Samuel, Zeca e todos os que nos ouvem, talvez, olhando o Antigo Testamento, é totalmente unânime nesse tema, né? E o Novo Testamento não poderia ser contraditório, e ele não é contraditório, ele ensina a mesma coisa. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tentar aprofundar bem essa questão aí, né, debruçarmos sobre esses assuntos, mas antes da gente continuar,
O reverendo Samuel, tenho certeza que já quer contribuir. Senão vai esquecer, né? E falar um pouquinho. Deixa eu só colocar a enquete na tela, é rapidinho. Para você que acessa o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, você encontra as nossas enquetes para poder participar. A pergunta que a produção deixou lá é a seguinte: a alma é realmente imortal? Vamos lá as opções. Sim, ela não morre, ou seja, é imortal. Segunda opção, não, ela pode morrer ou ela morre. E a terceira opção é não sei. Vai lá, vote, participe. No final do programa a gente volta com o resultado da enquete também, tá bom? E ultimamente essa enquete anda surpreendendo. Então vai lá e vote, eu quero saber a sua opinião. Vamos lá, reverendo Samuel, e aí? Eu devolver a palavra ao querido, que tem muita coisa para falar. Espero ter tempo, né? É. Então, eu já abri meu argumento, já antecipando, porque eu conheço a argumentação da mortalidade da alma, já antecipando justamente o texto de Timóteo 6,16, que ele vai falar o seguinte: ó, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Né? Paulo está escrevendo esse texto, é uma das cartas pastorais, ou seja, esse aqui é o antepenúltimo escrito de Paulo, depois nós teremos Tito e depois teremos 2 Timóteo. Estou citando a questão cronológica de escrita e não que está nas nossas Bíblias. Então, por exemplo, o que é que ele está dizendo aqui? De fato, ele está afirmando uma verdade. Somente Deus ele possui na sua natureza e nele mesmo a imortalidade. É algo inerente dele, é isso que é natureza, algo que faz parte de quem ele é. Mas no momento em que ele cria a alma, ele põe a imago Dei no homem, no momento que ele põe a sua imagem, o homem é criado à sua imagem e semelhança, naquele momento Deus cria uma alma que continua existindo mesmo após a morte. Então esse é o conceito de uma alma que vive para sempre, no sentido eterno, porque é para sempre, mas tem um início. Ela teve um início, por isso que ela não é eterna também na sua essência. Mas ela é imortal, ela não passa por morte. E aí nós temos vários textos que vão apontar para isso. Só trazer uma definição histórica, uns documentos da Reforma, a Confissão de Fé de Westminster, olhando para vários textos de Paulo, né, que é inclusive quem escreve a Timóteo, ele vai falar o seguinte: os corpos dos homens, depois da morte, voltam ao pó e vêm à corrupção. Mas suas almas, que nem morrem nem dormem, tem uma subsistência imortal, e volta imediatamente para Deus que as deu. Ele está citando vários textos aqui. Por exemplo, nós temos o texto de Jó 19, 25 a 27, que é um dos mais belos, e aqui eu estou citando propositalmente um texto do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento foi citado, que Jó vai dizer o seguinte: eis que os meus olhos verão o Senhor, não outros olhos. Ele abre dizendo assim: eu sei que meu Redentor vive e os meus olhos verão o Senhor, não outros olhos, esses olhos verão o Senhor. Então Jó já cria na doutrina do Redentor, na doutrina da ressurreição. Por quê? Porque ela já é prometida desde o Antigo Testamento. As profecias tratavam sobre isso. O proto-evangelho, que é apresentado em Gênesis 3,15, já apontava para aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, desde o Antigo Testamento, nós já temos a solução para o problema de fato, bispo. A morte, ela é uma consequência da queda, a morte física e a morte espiritual, mas ambas são separações de Deus. São alienações, e essas alienações elas são resolvidas por Cristo. Inicialmente, Cristo resolve o problema da perdição eterna. A salvação em Cristo ela é possível, mas o corpo também, a presença física ainda existe. Tanto que Paulo, no capítulo sobre a ressurreição, ele vai falar isso, que o último adversário a ser vencido é a morte física. E ele fala: quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que diz: estragada foi a morte pela vitória. Então você vê que a morte ela é vencida. Ele fala: morte, onde está o teu aguilhão? Então assim, a morte ela é vencida. E Paulo chama isso de ressurreição, que é um termo muito conhecido para nós. Se essa alma ela morre, o que é que ressuscita? E aí não é só isso, eu tenho outros textos, por exemplo, o próprio Jesus vai falar, né, que nós não devemos temer aquilo que mata o corpo, mas não pode matar a alma, por exemplo. Você tem textos de Paulo tendo a convicção que estará com o Senhor. Ele fala: desejo partir e estar com Cristo. Ele depois vai falar, inclusive, que desejo deixar o corpo e habitar com o Senhor, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8. Então, se a alma ela entra em inexistência ou inconsciência, que é a questão do sono da alma, a esperança de Paulo ele não teria o mínimo sentido. E aqui não são palavras de alguém que escreve sobre anseios, mas alguém que foi inspirado por Deus para escrever pela parte do Senhor. E ele tem essas convicções certas.
Pedro tem essa convicção da ressurreição, é a grande expectativa da igreja. Quando ele vai falar assim, estejam preparados para dar razão da esperança que há em nós, ele está falando da ressurreição, porque essa é a palavra esperança que ele usa ali no capítulo 1 da primeira carta. Então, constantemente nós temos o ladrão da cruz que fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você tem a parábola de Rico e Lázaro, e por mais que alguém diga, pastor, mas isso é uma parábola, mas Jesus jamais contaria uma história sem elementos reais. Ele não faria uma história fake, ou senão ele seria mentiroso. E lá você vê na parábola de Lázaro a existência após a morte, a consciência pessoal e a recompensa e a punição antes da ressurreição final. Então, esses elementos eles estão muito bem presentes nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. Boa. E aí, bispo? Então, primeiro, eu acho que precisaríamos fazer uma distinção entre acreditar que a alma é mortal e acreditar no estado intermediário. Porque eu acredito no estado intermediário e não teria nenhum problema com isso, embora eu acredite que depois chega o dia do juízo final e a alma é realmente primeiro que cada um vai pagar segundo o bem ou mal que fizer. Ou seja, haverá uma punição proporcional, como Jesus disse que seria. E depois a aniquilação, porque a morte já não terá mais lugar. Né? Então, o mal já não terá mais lugar. A dor também não vai mais ter lugar. Então, eu não teria nenhum problema e a gente vai conversar, se quiser conversar sobre o estado intermediário, eu acho que aí a gente concorda, sem nenhum problema. E você citou, Samuel, pastor Samuel. Pode chamar de Samuel. Samuel, você pode me chamar de Hildo também? Não, você é mais velho do que eu, vou chamar o seu de bispo. Não, por favor. Pode me chamar de Samuel. Não, Hildo, está ótimo. E depois eu passo meu apelido também, a gente fica mais camarada. Olha, quer ver? Você citou 1 Coríntios capítulo 15, que fala da ressurreição e da esperança cristã. Ali ele não está abordando muito a questão do destino dos ímpios, né? Ele está falando muito mais da perspectiva da nossa esperança cristã. Então, a primeira coisa que eu colocaria aí. E realmente tragada foi a morte pela vitória, onde vai ser... Quando houver o que é ressurreição, ali, a ressurreição, mas da perspectiva do justo, porque é só o justo que vai receber a incorruptibilidade. Aliás, aí a gente volta para Romanos capítulo 2, porque a esperança da incorruptibilidade daqueles que procuram incorruptibilidade porque não as têm. Então, só se a gente começar a pressupor que como aqueles que defendem a imortalidade da alma, pressupõem que já possuem incorruptibilidade da alma, que a alma já é incorruptível, então ela não precisaria buscar incorruptibilidade, já que ela é incorruptível. Só teria que buscar um melhor conforto. Não era a incorruptibilidade em si que se busca, né? A imortalidade em si que se busca, porque já seria ela imortal, só um destino mais bem-aventurado do que terrível, do que ser torturado eternamente, né? Então, eu já colocaria ali. Talvez uma pergunta que se volta aí para você é se você entende que a ressurreição do perdido, do ímpio, é da mesma natureza, se ela é também incorruptível, né? Olha só que questão, se ele também recebe um corpo imortal, incorruptível, porque é dito isso do corpo do crente, não é dito do outro. Os outros uns ressuscitam para a vida, é o que diz João. Eu vi você citando num outro debate, que não veio ao caso, o texto de João muito bem colocado, porque ali eu partir da sua perspectiva, uma só ressurreição, ela é geral, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação. A gente poderia quase colocar da morte, porque a condenação, no final das contas, é o quê? É o lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E você citou um texto de Jesus, mas eu não entendi porque você o citou, Mateus 10, 28, porque ele exatamente vai contra a sua perspectiva. Porque Jesus está dizendo assim, não tema aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma, tema antes aquele que pode destruir tanto o corpo como a alma no Geena. Geena, Vale de Inom, que Jesus cita. Ele cita o Vale de Inom, e o Vale de Inom era muito bem conhecido, todo o conceito. Se a gente vai para Jeremias, esse Vale de Inom é chamado 2 vezes no livro de Jeremias, de Ezequiel também, de Vale da Matança. Era o lugar onde os corpos dos bandidos mais terríveis, dos assassinos, das pessoas mais cruéis e bárbaras, eram colocados para serem ali queimados e também entrar em estado de decomposição e serem comidos por vermes. E esse Vale de Inom, que é Vale da Matança, de corpos que são dali, digamos, queimados. Então,
quem pode destruir a alma, ali é dito, só tem um que pode destruir a alma, porque a alma é imortal ou é porque ela é mortal? Entendeu? Então coloco isso para você. Deixa eu responder, eu começar dessa parte. Eu cito o texto de Mateus 10, 28, porque ele vai deixar bem claro que na morte, por exemplo, alguém, eu atento contra a vida do senhor, atento contra a vida do Zeca, eu consigo matar o corpo, mas eu não consigo matar a alma. Esse é o argumento de Jesus. Depois ele vai aprofundar o argumento dizendo assim, você tem que temer aquele que pode matar os dois. Se Deus quisesse, ele podia destruir tudo. Ele pode terminar a alma se ele quiser, ele pode. Então, ela não é imortal. Não, ele pode se ele quiser, ele não vai porque a Bíblia não aponta nesse sentido. Essa é a questão que ele está levantando lá. Mas quando ele diz o seguinte, que eu posso tirar a vida de vocês, mas eu não posso matar a alma de vocês, a consequência lógica, a inferência que eu chego é essa alma, ela continua viva. Porque eu não posso, ao tirar a vida de vocês, você não some da existência. Esse é o argumento inicial de Jesus. Que eu devo temer aquele que poderia me tirar da existência, não aquele que pode me tirar parcialmente, vamos colocar dessa forma. E aí há outros textos que apontam claramente para uma alma que continua. Por exemplo, o senhor falou que a gente concorda, eu não vou entrar na questão do estado intermediário, teria que discutir estado eterno, que aí vai acabar chegando, porque o senhor citou o finalzinho do Apocalipse 20, mas o estado intermediário que a gente concorda, a pergunta que precisa ser feita é o seguinte, quem está ali no estado intermediário, ou o que está ali no estado intermediário? Estamos eu e o senhor no estado intermediário e nos encontramos, talvez o Zeca pague o café dele nesse momento. Quem vai estar ali? Eu concordo com você que a alma pode continuar a existir ainda que no estado intermediário ou provisório, como alguém que está no corredor da morte, no caso do ímpio, né? E ela pode continuar a existir porque Deus assim o deseja. Então, mas eu acho que onde a gente vai discordar, abrindo mais, porque a visão que eu tenho de estado intermediário é o seguinte, nós temos um estado intermediário que é apenas para crentes, que é inclusive Apocalipse 6, Apocalipse 7, outros textos, né? Que vai falando do Apocalipse 20, que foi o texto que o senhor mencionou do outro debate. Nós temos isso, e nós temos um momento onde o ímpio ele já sofre o juízo do Senhor. Só que esse sofrimento ele não é total e ele não é pleno. É intermediário. E aí eu respondo a outra pergunta que o senhor fez. Ele vai ser ressuscitado, o seu corpo vai ser transformado para ele sofrer eternamente a total justiça de Deus. O Spru, inclusive, discutindo esse texto, vai falar o seguinte, se apenas os pecados são motivos de punição e não o pecador, no sentido de sofrer eternamente pelo pecado, que joguem-se então no lago de fogo e enxofre os pecados e não o pecador. Por isso que eu não creio que dá para aniquilacionar ou aniquilar a questão do aniquilacionismo, porque o justo, o ímpio, ele vai sofrer eternamente pelo que ele fez contra Deus. Porque aí eu tenho que entrar, bispo, e desculpa chamá-lo assim, mas o senhor já pediu que não, mas é costume, eu tenho que entrar na questão da necessidade jurídica da morte de Cristo. Por quê? Cristo, quando nós pecamos lá com os nossos primeiros pais e a queda recai sobre nós, ao pecar contra Deus, ele peca contra um ser que é eterno, ilimitado e atemporal. E a proporcionalidade da pena é a mesma. Essa pena ela tem que ser eterna, ilimitada e atemporal. Agora, vem comigo, então. Não, assim, mas aí eu tenho um ponto bem nesse particular. Não, mas eu vou perder a raciocínio, já passo. Siga só um pouquinho. Se o senhor não lembrar, eu lembro o senhor. Ela é eterna, ilimitada e atemporal. Por isso, a punição a todos nós, não apenas sobre os ímpios, mas sobre os justos, a punição merecida, e todos nós merecemos condenação, ela é eterna, ilimitada e atemporal. Por isso que é necessário que alguém que seja eterno, ilimitado e atemporal assuma o nosso lugar na cruz, que é Cristo. Mas espera aí, não basta apenas ele assumir essa primeira necessidade. Quem pecou foi o homem, por isso ele precisa encarnar. E ao encarnar, ele é o perfeito representante tanto da temporalidade, da ilimitadade, enfim, dos três aspectos, como ele também é o representante da raça humana. Por isso que Cristo é o sacrifício perfeito, porque ao mesmo tempo ele representa o homem e ele cumpre a necessidade jurídica da morte de Cristo. Mas essa punição que é eterna, ilimitada e atemporal foi resolvida para nós por meio de Cristo, ok. Mas para aqueles que não estão em Cristo e têm condenação sobre eles, eles sofrerão de forma eterna, ilimitada e atemporal. Por isso que a alma não pode ser aniquilada. Aquela alma transformada, ela vai sofrer eternamente. Então vamos lá, Samuel. Olha só o que você disse. O que você fala é muito mais baseado em filosofia do que... Mas a teologia não é filosófica. Eu sei, mas você sabe que o que você acabou de dizer é muito mais filosófico do que bíblico. Mas eu vou chegar lá. Quando você diz que a pena precisa ser ilimitada, eterna, temporal e tudo mais, eu pergunto, por que a pena de Jesus na cruz foi temporal e foi suficiente? Não, ela não é temporal porque não tem pecado. Hebreus vai dizer o seguinte... Não, Jesus morreu na cruz uma única vez. Então, isso é uma única vez, é tempo ou não é?
Tá, mas o senhor usa a expressão de Hebreus. O senhor está usando exatamente a expressão de Hebreus, que Hebreus vai dizer o seguinte: outros sacerdotes ofereceram sacrifício não apenas pelos pecados do povo, mas pelos seus próprios pecados. Cristo, que é o perfeito sacerdote, ele oferece uma única vez, porque ele não tem pecados para expiar. Ele é o sacrifício perfeito pelos pecados dos outros. Mas ele está pagando pelo pecado dos outros e está pagando de uma vez por todas. Ele não está pagando atemporalmente, ele não está pagando continuamente, ele não está se crucificando eternamente. Se o seu raciocínio pagar a dívida completa. Calma, mas se o seu raciocínio filosófico fosse correto, Cristo teria que ser crucificado constantemente e eternamente para poder pagar os pecados, cuja pena precisa ser necessariamente... Mas aí o meu raciocínio seria apenas filosófico, e toda teologia ela é filosófica, a construção teológica. Toda construção, a minha do senhor tem filosofia. Tudo bem, vamos ver. Mas mesmo assim, você tem, por exemplo, o texto lá de Colossenses que diz que ele levou sobre si o espírito de Deus que estava sobre nós, Sim, foi arrancado sobre nós, foi arrancado, encravado no madeiro. Por quê? Porque ele não pagou, bispo, pelos pecados que eu cometi até o dia de hoje. Ele pagou pelos pecados que eu vou cometer até o fim da minha vida. Pelos pecados de todo mundo. Não, todo mundo não, dos eleitos. Não. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma maneira ele pode discutir isso também. Não, mas eu estou te falando assim, não importa, eu estou concordando com você que é o pecado de toda a humanidade, digamos assim. O próprio João vai dizer, tendo morrendo pelos seus, tendo amado os seus, amou até o fim. Ele ama um povo específico. Eu só estava querendo dizer assim, independente da... Não, poderia ser o mundo inteiro. Poderia ser toda a raça humana. Dos pecados que foram, dos pecados que vieram, que vão vir. Ele morreu. Mas ele morreu dentro do tempo. Ele morreu numa sexta-feira. Mas a suficiência da morte dele é o preço... Porque, eu concordo, mas o ponto não é esse. O ponto é que você colocou. É porque se ele é um mero homem, como os outros sacerdotes eram, ele cumpre a primeira necessidade, representar a raça humana, que os outros sacerdotes faziam. Mas ele é Deus, ele é atemporal, ele é ilimitado, ele é eterno. E por ser isso, ele é... Deixa eu dar uma expressão que eu acho maravilhosa. A mediação de Cristo é um intérprete, um tradutor. Digamos que o Zeca está aqui como nosso tradutor. Eu falo húngaro, o senhor fala castelhano e nós não entendemos uma palavra um do outro. Ele sabe falar os dois idiomas. Sim. E ele é o que conversa. Esse é um mediador. Ele conversa. Sim, mas o com as ponto não duas é partes. esse, Samuel. O ponto é que você colocou que era necessário, que tinha que ser um castigo eterno para justificar, porque tinha que ser desse jeito. E o castigo de Jesus não foi eterno. Jesus morreu uma vez só. E outra, a pena que Jesus pagou na cruz, qual foi? Eu não falei não, você disse que a pena... Não, tudo bem. A pena ela é eterna, ela recai sobre os pecadores eternamente. Os pecadores precisam eternamente sofrer para pagar o pecado. O Espírito está colocando assim, ó, se essa condenação, e Cristo representa isso, a dele foi por um instante... E foi suficiente para aplacar a ira de Deus? Porque para os outros precisa ser eterno. Por que para os outros precisaria ser eterno? Seria isso. Mas tem mais. Não foi esse o meu argumento. Tudo bem, mas esse é o meu argumento. Essa é a conclusão do senhor. Sim, é baseado naquilo que eu entendi do que você falou, você vai ter... da temporalidade. Exatamente, da necessidade de uma coisa eterna, de um castigo eterno para poder pagar uma pena... Se quem pagou essa pena, pagou de uma vez só. Entendi. Bom, tem uma outra coisa aqui, que Jesus pagou como a pena? Como é que ele satisfez a justiça de Deus? Morrendo. A morte. Gente, o salário do pecado, mais uma vez, é a morte. O que Deus prometeu, o que Deus advertiu a Adão e Eva é que eles morreriam. Ele não disse que vocês seriam torturados eternamente. De repente, Adão e Eva descobrem depois de pecar, olha, esqueci de contar um pequeno detalhe, não é a morte o castigo, não. O que é o castigo é uma pena eterna. E Jesus, em Lucas 12, ele fala possivelmente sobre o inferno, ele está falando ali, sobre o destino dos ímpios, sobre a condenação. Ele diz que ela é proporcional. Ele diz que alguns vão receber mais açoites e outros vão receber menos açoites. Menos ou poucos açoites, como ele coloca, poucos açoites. Tente explicar para mim o significado de poucos açoites num tormento eterno. E ainda que eles sejam poucos, eles vão ser eternos. E se eles são eternos, eles nunca são poucos. E tenta explicar isso para mim. O que Jesus quis dizer ali? Tá, guarda aí que nós vamos para o intervalo. Toda vez que eu vou responder vai... É que é legal terminar o bloco com uma pergunta. Gera uma expectativa. Quem está assistindo vai ficar ligado aí para o próximo bloco. Mas, ô Bispo, eu falei no começo que o senhor estava contra todo mundo nessa aqui. Você vê como eu tô mal na fita, né? Não, mas assim, ele crê no estado intermediário. Ele crê no estado intermediário. No estado intermediário. É isso que... Samuel, eu falei que ele é contra todo mundo pelo seguinte, ó. Naquele debate do amilenismo, o bispo mesmo falou, né? Eu sou amilenista. Eu sou junto com o Samuel naquele lá e tal.
Aí só que ele comentou com o pastor Diego, que estava aqui debatendo com você, ele falou assim, mas agora eu vou estar contra os dois, porque os dois creram uma coisa e eu estou do outro lado. Verdade. Então foi nisso que eu falei que ele sempre vai estar do contra, porque o amilenismo, ele é um pensamento minoritário, né? Dentro da construção do evangelicalismo. da cultura evangélica brasileira. Eu acho que o pré-milenismo histórico ele é menor ainda. Se tornou menor o pós-milenismo. Mas o amilenismo também ele não é... Mas tem crescido, né? Desde que eu comecei a debater isso aqui, uns 20 anos atrás, vocês estão pescando a gente muita gente. tá conseguindo fazer uma diferença. Né, vocês estão pescando muita gente, é bom. Mas, bom, nós vamos para o intervalo. Gostei muito dessa construção que o irmão fez da pena de Jesus. Achei bem interessante isso. Nunca tinha parado para pensar e refletir dessa proporcionalidade, né? Se nele foi assim, por que nos outros... Teria que ser diferente, né? Achei bem legal. Mas, bom, vamos pensar junto e depois, no próximo bloco, o Samuel vai responder a pergunta que o Bispo Hildo deixou aqui. Antes do intervalo, telefone da Agrade na tela, Academia Teológica da Graça de Deus. Vem estudar teologia, vem se preparar para responder esse chamado que Deus tem na sua vida para trabalhar ministerialmente. A nossa indicação é da Agrade. Código 11 3115-0819. 11 3115-0819. Em horário comercial, você entra em contato com a Agrade para tirar todas as suas dúvidas. Além disso, redes sociais da HIT, para você conhecer a emissora, programação, conteúdo, tudo aquilo que a gente faz aqui, pensando em levar qualidade para você e para sua família. Tá bom? Intervalo rápido. Vejam só, vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa. Hoje falando sobre a imortalidade da alma, recebendo o reverendo Samuel Ribeiro, o Bispo Hildo Melo, e nós finalizamos o primeiro bloco com uma pergunta do Bispo Hildo, lá em Lucas 12, se eu não estou enganado é isso, né? O texto, né? Referente a Lucas 12. Se quiser que eu leia aqui... Pode ler, aí o Samuel 12, já emenda na sequência. Assim, virá o Senhor, versículo 46, virá o Senhor daquele servo em dia em que ele não o espera e em hora em que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Boa. Vamos lá, Rev, quero ver. Esse texto aqui fala de punição eterna. Sim. Ok? Se há punição eterna, há uma alma vivente para ser punida. Sim. Então, assim, o senhor não poderia, por exemplo, sustentar a questão do aniquilacionismo, por exemplo. Eu sustento, porque aqui diz poucos açoites. Então, ele tem um limite. Mas pouco existe. Eu sei, mas é por isso que eu concordo que haverá porque eu não sou aniquilacionista, assim, juízo final e tem já aniquilação para os perdidos. Cada um vai pagar segundo o bem ou mal que fez. Alguns vão receber mais açoites, outros vão receber menos açoites do lado de lá. Portanto, o juízo e a condenação e o tormento e o castigo será proporcional até que estabeleça-se um limite, até que Deus se dê por satisfeito. Os poucos açoites foram aplicados. Quando se fala de muitos açoites ou de poucos açoites, se está falando já de limites estabelecidos. Não pode ter poucos açoites infindos. Mas esse limite não é de temporalidade, é de frequência, que não é necessariamente a mesma coisa. O que eu estou dizendo para o senhor é que, olhando para esse texto, você tem uma punição que ela acontece... Poucos açoites que você diz aí, então seriam 10 por dia, por toda a eternidade. Poucos. Eu não tenho como mensurar. 200 por dia. Eu não tenho como mensurar mas é a quantidade. limitado. Então, mas limitado na frequência, na quantidade, no tempo, não tem como a gente chegar a essa conclusão. Agora, olhando para outros textos, nós veremos que em outros textos mais claros, por exemplo, o Lago de Fogo e Enxofre que o senhor citou ali no final de Apocalipse 20... Que é a segunda morte. Que é a segunda morte, mas a morte é ainda no sentido de separação. Porque eu acho que talvez sejam os conceitos. Por exemplo, o senhor, quando colocou na palavra introdutória do senhor a questão do que o senhor via como dom, a vida eterna, o que eu percebo, e aí logo depois o senhor puxou a questão do estado da alma, Sim. o que eu percebo
percebo é que talvez seja uma questão de nomenclaturas. Em que sentido? Por exemplo, o que é morte, biblicamente? A morte é uma alienação, uma separação. Inclusive da morte de entes queridos, aqueles que morrem. A gente crê que eles estão com o Senhor. Então, aquela separação ela é temporária, ela não é definitiva. Tanto que nós dizemos, um dia nós iremos encontrar com eles nos céus. Isso não, nós falamos isso. Quem crê em estado intermediário, que sai ainda mais. Porque há textos, né? Você tem o texto de Apocalipse 6, 9 a 11, as almas dos mártires que clamam por justiça. Apocalipse 7, 9 a 17, os santos que adoram a Deus dia e noite, porque tiveram suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Então, você tem essa consciência. Então, ao ter essa consciência, nós sabemos que um dia nós iremos encontrar. Então, essa morte, ela não é um sumiço, é uma separação. Ou em relação a Deus, ou em relação a nós mesmos, aqueles que partem, e nós iremos encontrar com Ele. Então, resolvida a questão do que é morte, não é uma total a pessoa deixa de existir da existência, é redundante, né? Mas deixa de existir. Essa é a visão, por exemplo, de uma alma que morre. Se eu creio que após a morte essa alma continua tendo consciência e ela continua existindo, a alma não morreu. Não. Então, respondendo à pergunta do debate, a alma não morre. Não, ela não morreu até então. Estamos falando da alma do perdido, né? Pronto. A alma do perdido. E aí, ela não morreu até então. Alma. Porque agora, a parábola do juízo final... porque a parábola do rico e o Lázaro diz que os dois estão vivos, o rico e o Lázaro. No estado intermediário. Pronto. Está intermediário ou Você concorda parcialmente... que ali não está falando do... Não, concordo que está estado intermediário, até porque as coisas não foram consumadas Exatamente. ainda. Então, pronto. A gente chegou no ponto onde a gente está concordando, onde vai começar a discordar, então. Exatamente. Após essa morte, o que é que acontece? O lago de fogo e enxofre não diz que eles serão exterminados, diz que eles serão lançados lá no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas não é dito que ali também é jogado a morte e o inferno e o Hades são jogados no lago de fogo. Para condenação eterna. Mas eles não são jogados no lago de fogo. A morte e o inferno não podem ser jogados no lago de fogo para serem torturados. Tá. Então, o significado deles terem sido jogados no lago de fogo é para eles serem eliminados. Então, porque o fogo é que consome. Tá, então vamos e destrói. Não é o fogo vai torturar a igreja reina eternamente com Cristo. Exatamente. Ok. Então vamos falar dos perdidos. Nós temos vários textos, bispo, que falam sobre uma perdição eterna. Sim, perdição. Então, eterna. A perdição, mas a perdição é eterna. Ele está perdendo a vida eternamente. Tá, mas ele está vivo, a alma dele está viva lá. Não, mas o termo perdição eterna não significa que ele vai estar sendo vivo eternamente. Definitivamente, eterno aí significa irreversivelmente, cabalmente. Tá, mas tem um fim esse momento de sofrimento eterno? Não, para mim o sofrimento não é eterno, digamos assim. Olha só, pega lá a 2 Tessalonicenses 1:9, que o Senhor vem em chamas de fogo, né? E o que ele faz com os inimigos? Eles são réus agora do quê? De uma destruição, acho que é oletros que ele usa lá, destruição eterna. Paulo que nunca usou, é uma das coisas que é mais interessante, Paulo nunca usou o termo tormento, punição nesse sentido de tormento, de angústia. Ele fala de... Em Tessalonicenses porque é uma carta escatológica. As duas falam muito de escatologia. Nenhuma das cartas, não é só Paulo, se a gente for, nenhuma das cartas, seja de Paulo, de João, de Hebreus, de Pedro. Aliás, Pedro usa Sodoma e Gomorra como exemplo do destino dos ímpios, na segunda carta, do destino dos ímpios, que foram reduzidas a cinzas. Como o Judas vai falar que Sodoma e Gomorra são exemplos do fogo eterno. Eles foram destruídos com fogo eterno. Ou seja, a gente sabe que Sodoma e Gomorra não continuam a ser queimados até hoje. A fumaça de Edom, no Antigo Testamento, Isaías 34, se não me engano, descreve a fumaça de Edom subindo eternamente. Pedro... Significa o quê? Que fica em memória aquela destruição que Edom foi queimado, foi destruído, não continua sendo queimado e destruído. Então, mas um fogo eterno, ele queima eternamente. Não, que a palavra eterno aqui, por exemplo, veja, Judas, como é que Judas usou fogo eterno para Sodoma e Gomorra? Que a gente sabe muito bem que Sodoma e Gomorra foram destruídos no tempo, mas é definitivamente, cabalmente, irreversivelmente, significa... Então, você há de convir comigo, Samuel, você é uma pessoa tão... Eu tenho certeza que você é uma pessoa super inteligente e capaz. Você há de convir comigo que a palavra eterno,
usada por Judas, eterno, usado em muitos outros contextos da Bíblia, não significa tempo sem fim. Significa cabal. O fogo eterno que se abateu sobre Sodoma e Gomorra não pode ser interpretado como o fogo que continua queimando sobre Sodoma e Gomorra, visto que Sodoma e Gomorra parou de queimar. Mas veja que a construção de Paulo, então eu vou citar o texto de Tessalonicenses que o senhor está citando. Estes, referindo aos pagãos, que eles colocaram contra o Senhor, estes sofrerão penalidade. Penalidade é uma pena, destruição. De eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier a ser glorificado nos seus santos e ser admirado. Ele vai inclusive colocar no Cronos, né? Na glorificação final e no trono branco, que o pessoal chama, admirados os que crerem, naquele, portanto, querido entre vós, testemunho por isso, não cessamos de orar por vós. Enfim, ele vai deixar bem claro que há uma penalidade e que a penalidade é a destruição eterna. Exatamente, e uma destruição eterna. Então, mas a construção no grego é justamente uma destruição que não se finda. Não é uma destruição cabal, eles serão destruídos completamente. Uma vez destruído, você já não tem mais vida. Então, mas é por isso que nós não só os reformados, mas quem defende a questão da continuidade da pena, né, sobre eles, vai defender justamente que eles tenham seus corpos transformados para que eles sofram eternamente aquilo. E as suas almas estão lá, eles estão conscientes no sofrimento. Mas não é isso que Paulo está dizendo aí, você está colocando isso dentro desse texto. Tá, mas é porque há outros textos que vão construindo Paulo na literatura paulina. Onde que Paulo diz isso? Não, a gente vai ter que construir todo Paulo diz que o salário do pecado é o quê? Mas a gente já concordou. E o que ele está dizendo aqui? Mas a gente já concordou que o sentido de... Pelo menos eu acho que a gente concordou que o sentido de morte é um sentido de alienação e separação. Não é que se finda daquela vida. Para mim é o seguinte, a primeira morte o que é? É deixar de viver essa vida que nós vivemos aqui na Terra. A segunda morte é a morte definitiva, deixar de viver definitivamente. Mas no jardim, é assim que eu interpreto. Mas no jardim... Então a gente acho que não concorda. A primeira morte que é aplicada é a espiritual, não é a física. Eles não são exterminados. Mas depois eles estavam já no processo, eles foram expulsos para não poder comer da árvore da vida, porque eles já estão no processo inexorável, irremediável de morte. Eles já estão alienados, mas eles já rumam para a morte definitiva. Se eles não tiverem uma salvação de Deus, uma misericórdia, uma intervenção divina. Mas mesmo assim há lampejos de graça ali. Eu não vou entrar na discussão tanto do jardim, porque Deus, ele graças a Deus, a graça de Deus se manifestou, ainda preservou a humanidade. Proveu a roupa para eles. O próprio fato de eles não entrarem no jardim e não terem acesso à árvore da vida é graça de Deus, para que não se perpetuasse a vida deles em pecado. Então, mas através do quê? De comer daquela árvore da vida, porque eles não possuíam a imortalidade em si mesmos. Aquela árvore ela é sacramental, ela é a presença de Deus entre eles. Concordo, porque não há vida sem Deus, sem comunhão. Jesus Cristo é o caminho. A verdade é a vida. Só tem vida dentro desse caminho. Tente sair desse caminho e você não tem vida. Vida só há dentro do caminho de mas Cristo. É porque talvez a gente esteja pegando as questões, talvez seja Ele é a árvore da vida. Então, mas a gente concordou até pelo menos uns 80%, até o momento que ele vai tratar dos ímpios. Quando vai tratar dos ímpios, que alguns vão chamar de aniquilacionismo, nós temos vários textos que apontam, bispo, e eu poderia trazer... Porque a gente traga. Não, a gente pode ter um segundo passo sobre isso. Eu que posso dizer para você, todo o Antigo Testamento testemunha numa única direção. O destino dos ímpios é a aniquilação, é a morte, é perecimento, é virar pó, é virar cinza, é virar fumaça, é acabar. Você chega no Novo Testamento, você vai ver vários textos que eu já citei aqui e outros que eu posso citar. O eterno, ilimitado e atemporal, porque se não há essas condições, e isso é ponto pacífico já na história da teologia, se não há essas obrigações legais, ou o termo legal, porque envolve condenação, tribunal, julgamento, há um advogado que intercede por nós, então é bem jurídica a linguagem dos autores bíblicos. Se não há esses preceitos legais, não há necessidade de Cristo morrer na cruz pelos nossos pecados. Qualquer um poderia assumir aquele lugar, qualquer um poderia pagar o seu próprio preço, mesmo que perto da morte, para que não pecasse depois mais, mas poderia pagar. Mas há uma necessidade jurídica, que é justamente a natureza do pecado. Se eu chuto, por exemplo, o Zeca, se eu chuto o senhor, eu sou punido de uma forma. Se eu chuto o presidente de uma república, de um país, eu sou punido de outra forma. Isso é um princípio legal. A proporcionalidade da pena é proporcional a quem ofende. Eu acho que isso é muito mais medieval, muito mais um conceito medieval do que atual. Dizer que, por exemplo, um assassinato de um presidente tem que ser punido com muito mais rigor do que o assassinato de uma pessoa comum. Mas na época dos escritos bíblicos é um termo que faz sentido para eles e que eles usam na teologia que eles escrevem. Pelo que eu entendi, o bispo até acredita nessa proporcionalidade que você também está defendendo.
A questão que vocês estão divergindo, que eu acho que vocês não chegaram aí, é o bispo, essa proporcionalidade tem fim. Para mim poucos açoites Isso. já implica em fim. Mas pecar contra um Deus que é eterno, ilimitado e temporal, a punição ela é eterna, ilimitada e temporal. De esse Cristo na gargalo cruz aí. foi temporal e foi suficiente para Deus. E, olha, Não, mas é porque ele não está pagando eternamente por aquilo, ele está assumindo o lugar de outro. pegando bem no tema da imortalidade da alma, a enciclopédia judaica, ela diz, deixa eu pegar aqui, eu estava com ela aqui, ela diz o seguinte, né? Ela reconhece que a crença na imortalidade da alma, que é defendida por você e por tantos, chegou ao judaísmo pelo contato com o pensamento grego, né? Pelo platonismo, pelo dualismo platônico. E Tertuliano, aí você vai ver o seguinte, na patrística, há uma preponderância, até Tertuliano e principalmente até Agostinho, uma preponderância da ideia de que a alma era mortal. Tá? Tem vários, Justino, tem tantos outros. E foi com Tertuliano que ele confessa, ele diz o seguinte: posso, portanto, usar a opinião de um Platão, quando ele declara toda alma é imortal. Veja a influência de Platão dentro da patrística, num determinado ponto. E eu tenho aqui, deixa eu ver... Mas pode ir falando. Só citar um texto, Apocalipse 14, eu não queria entrar tanto em Apocalipse, porque tinha outros textos para citar. Mas Apocalipse 14, por exemplo, o senhor pede um dos textos, né? Eu vou pegar aqui, Apocalipse 14, versículo 11. A fumaça do seu tormento, está falando aqui de condenação, sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Porque antes ele estava falando justamente dos eleitos e agora ele está falando dos não eleitos, na terminologia calvinista. Mas veja que essa fumaça, por exemplo, também esse beberá o vinho da cólera de Deus. Ele está falando, só citar do começo, para ser justo. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta. É o texto que eu já tinha lido Muito antes. bem. Esse é um texto que está em Apocalipse. Um livro cheio de figuras de linguagem, que você sabe muito, você é milenista como eu, você sabe o quão repleto de figuras de linguagem é o livro de Apocalipse. E a figura de linguagem que o Apocalipse está usando aqui, que João está usando aqui, é uma figura que remonta a textos do Antigo Testamento, como os de Isaías 34:10, que fala da destruição de Edom, e também é dito que a sua fumaça sobe eternamente. E nós sabemos que Edom foi queimado, e não continua sendo queimado, e a ideia de que a sua fumaça sobe eternamente é uma figura de linguagem que remete ao quê? Mas eu citar um fato histórico, por exemplo, o abominável da desolação, Jesus vai citar no sermão profético. E eis para se Daniel, vai citar sobre Daniel. Sim. A gente sabe que na história nós já tivemos momentos onde essa profecia ela se cumpre de uma forma, mas não se cumpre completamente. Por exemplo, Etíoco Epifânio entrou no Santos dos Santos, profanou o Santos dos Santos, aspergiu sangue de porca, que é absurdo, não apenas o animal, mas o sexo. Normalmente eram animais do sexo masculino que eram sacrificados. Ele aspergiu. Aquilo ali é abominável da desolação. E só que ele cita esse fato histórico para dizer o seguinte: aquilo ali é só o começo do que realmente vai acontecer. Eu pegar a fumaça que sobe de Edom, não quer dizer porque aconteceu um momento na história e se extingue como Sodoma e Gomorra. Aquilo ali é uma pequena amostra grátis do que vai acontecer na eternidade. Então, quando o Apocalipse ele usa, eu concordo, há muitas figuras de linguagem, mas aqui ele é muito claro sobre o quê? O cálice da ira de Deus é uma figura de linguagem? É uma figura de linguagem. Ninguém vai beber um cálice literalmente. Ninguém vai beber. Mas há questões que são fato aqui. Por exemplo, que há uma punição, que essa punição ela não se finda, ela é eterna, ela é continuada. Apocalipse vai trazer vários elementos. Não é continuada. Sabe por quê? Mas que ela de não é? noite, Não, ela não é continuada, porque tudo termina no Lago de Fogo. E o Lago de Fogo, o que é? A segunda morte. O Lago de Fogo, você sabe muito bem, Samuel, o Lago de Fogo é figura de linguagem. A segunda morte é o que
a figura de linguagem significa. Quem determina o que a figura de linguagem significa é a morte. A morte é o que significa lago de fogo. Depois você entra em Apocalipse capítulo 21 e nós temos ali, a morte já não existe mais. Por que a morte já não existe mais? Porque ela foi lançada no lago de fogo. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Não para serem torturados, porque elas são impessoais, não podem ser torturados. Eles foram lançados no lago de fogo para serem dizimados, para serem aniquilados. E nós entramos numa nova Jerusalém, onde não tem mais dor também. Então, mas, não existe mais dor. Eis que faço novas todas as coisas. E não pode haver, é inconcebível existir, depois, na nova criação, existir algum lugar no universo, no espaço, que seja um lugar de dor, de morte, de tortura, de angústia, de sofrimento eterno. Para quê? O que justifica isso, a não ser a filosofia grega? A filosofia grega entrou de cabeça dentro do cristianismo e fez a cabeça de um montão de gente. Então, mas eu estou falando de autor inspirado, eu não estou nem falando de pais da igreja. Mas você está citando o Apocalipse, que termina exatamente do jeito que eu coloquei para você. O Apocalipse termina com o lago de fogo, que é a segunda morte, e acabou e a descrição é de que não tem mais dor. Não tem mais dor nesse universo, nesse novo mundo de Deus. Mas permita-me pontuar só duas coisas. Primeiro, Apocalipse 14 não está no mesmo ciclo que Apocalipse 20, 21. Por quê? Porque a gente, como a milenista, concorda que são ciclos de uma mesma história que vai sendo contada. A história ela não é linear, ela é cíclica. Vai se repetindo e dando-se ênfases ou graus diferentes. A perseguição é cada vez maior, enfim. Independente disso, o Apocalipse 21 descreve a nova criação. Tá. Primeira coisa. Que é simplesmente posterior a tudo isso. A segunda coisa é que em Novos Céus e Nova Terra, realmente, a morte não vai mais existir. Isso eu vou concordar com o senhor. E a dor também não. Tá. A dor também não. Aos que foram redimidos em Cristo. Isso é que você conclui. A gente está concordando nesse ponto. A gente está discordando do resto da turma. Terceiro, Entendi. Eu não posso chegar e dizer... beleza, mas Apocalipse 14 ele não é literal, ele é simbólico. Aí eu interpreto literalmente Apocalipse 20, o lago de fogo e enxofre. Há elementos ali que são... Mas eu não interpreto literalmente o lago de fogo. O lago de fogo, para mim, é figura de linguagem, de sempre. Mas o que eu interpreto literalmente é a morte, que Deus, desde o princípio, prometeu que seria a morte, o castigo. Mas deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Castigo do pecado. No lago de fogo e enxofre, há tormento? Eu diria... Enquanto ele não destrói, haveria. Esquece. Tá, vamos. Já haveria, enquanto ele não a gente chega na descrição. Haveria temporariamente tormento. Um lago de lava. Um indiano agora caiu no vulcão, não sei se vocês viram. O cara cai dentro de um vulcão, a lava lá. Sim. Por isso que o destino Deus é o quê? Um fogo consumidor, amigo. Não é fogo torturador. Mas há tormento. É, claro. Há fumaça. A fumaça que sai. É a visão de Apocalipse 14. Mas aí que está. Veja a visão também de Paulo, quando ele fala que Jesus Cristo vem em chamas de fogo. Isso remete ao quê? A juízo. Chama de fogo. Para quê? Para destruir eternamente, destruição eterna. Aí só continuando, Apocalipse 20 aqui, ele vai falar, então a morte, o inferno é o estado intermediário do ímpio, né? Ele não é um estado final. Exatamente. O inferno é lançado lá. Aí veja que foram lançados dentro do lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, lá atrás ele vai falar que quem não foi achado no livro escrito no livro da vida, Apocalipse 13, os adoradores da besta. Sim, ele está se referindo ao mesmo público aqui. O mesmo público que Apocalipse 14 falou, e lá fala em sofrimento eterno, em dano eterno, pelos séculos do século. Século é muito tempo. Eu vou colocar para você o seguinte... Tem 3 minutos para acabar o programa. Peraí, então eu vou tentar... tranquilo aí, cara. Traz uma mesa aqui. Isso aqui dá pano para manga. Traz uma mesa, traz uns petiscos para gente conversar. O que me faz ter a minha perspectiva da imortalidade condicional, porque ela é um dom de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E todo o Antigo Testamento testemunha no sentido de que o salário do pecado é a morte, o castigo do pecado é a morte. Você entra no Novo Testamento, você vai ver as mesmas descrições de morte na boca de Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, né? não morra, não seja destruído, mas tenha vida eterna. Você vai ver Paulo. Aí você vê, é unânime. O Paulo que falou sobre todas as doutrinas, Samuel. Paulo falou sobre todas as doutrinas, nunca falou sobre tormento eterno, nunca falou. Fala. Não, ele fala sobre destruição eterna. Pelo contrário, a palavra destruição, casando com a palavra perecer, que ele utiliza. Então,
Paulo, aí você vai para João, as epístolas de João, você vai para Hebreus, você vai para Judas, você vai para a carta de 2 Pedro, com todas as letras. Sodoma e Gomorra são exemplos de destruição, da destruição que vai para cinzas. Eles são exemplos do que vai acontecer com os ímpios. Aí você vai para o livro de Apocalipse, mesmo no livro de Apocalipse, que é cheio de figuras de linguagem, que muitas delas se remontam ao Antigo Testamento, como eu já coloquei, de Edom, e é mesmo, fala da Babilônia é destruída e a fumaça sobe eternamente. Mas Babilônia não vai ser destruída e queimada para sempre. Mas Babilônia no capítulo 19. Claro, é cheio de tipos do Apocalipse. Aí você pega o Apocalipse, que não é um livro de teologia, como são as cartas. Mas a teologia, a não ser que João tenha sido influenciado duramente Samuel, você pela colocou filosofia. tão bem no outro debate, você disse, olha, os textos mais obscuros precisam ser lidos e interpretados à luz dos textos mais claros. Mas vamos pegar o texto aqui obscuro, que é o de 20, que o 20 é bem obscuro. Ele vai falar sobre morte, você está falando muito da palavra morte, perecer. A segunda morte, ele vai explicar aqui o que é a segunda morte. Ele diz que aqueles que não foram achados escritos no livro da vida serão lançados dentro desse lago. Aí você tem Apocalipse. É a segunda morte. Aí você tem, que é a segunda morte, que não quer dizer que finda. Quer dizer que é só morte que é uma para você. punição. Para você, morte é punição. não é morte. Morte é punição. Aí vê só. Calma, Zé, segura um pouquinho. Peraí, só terminar esse argumento então aqui. Vai, termina, vai. 30 aí, segundos. quando você vê a figura toda do lago de fogo que sobe fumaça, você pega esses que não foram achados no livro da vida, porque adoraram a besta, é isso que Apocalipse 13 diz que eles beberão do cálice da ira de Deus, preparado sem mistura, porque no inferno é atenuado o negócio, aqui é total. Aí você vê lago de fogo e enxofre, vê que ele vai falar a mesma coisa. Será atormentado com fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre. É a mesma coisa. Aí ele vai falar, quanto dura esse tormento? Esse tormento, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem. Então, se eu pego os dois textos escritos pelo mesmo João, outro debate eu brinquei com o pastor Diego, que era o mesmo autor, livros diferentes. Aqui é o mesmo livro, o mesmo autor, ele pegando as mesmas figuras de linguagem, falando sobre o mesmo evento, e a duração tem que ser a mesma, pastor, senão eu vou ter que crer que passam séculos e séculos de punição para eles, depois eles são lançados no lago de fogo e enxofre, e aí cessa o castigo. Foi seus 30 segundos. 30 segundos para encerrar também, vai, para ficar igual, vai. Então, eu prefiro ficar com as palavras de Jesus, que disse que Deus é capaz de matar a alma, então por isso a alma é mortal, e que só tem vida eterna quem crê em Jesus, os outros vão perecer, disse Jesus isso com toda clareza em João 3,16, e Paulo que diz que o salário do pecado é a morte, Deus é um fogo consumidor e não fogo torturador, e todo castigo será proporcional àquilo que as pessoas praticaram em vida, então fica completamente descomunal que pessoas venham a sofrer eternamente, e isso para mim é inconcebível, e Paulo não ensinou isso, e Pedro não ensinou isso, e não encontramos isso apenas no livro de Apocalipse, devidamente interpretado, à luz dos textos mais claros, vai ficar bem mais fácil para todo mundo. Preciso encerrar, o programa tem fim, isso é certo. Antes de encerrar, deixa eu agradecer aqui os meus convidados, obrigado Samuel pelo carinho, Espolido, obrigado pelo carinho, contatos dos nossos convidados à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só, chega por lá. Local onde a gente também disponibilizou uma enquete que ficou assim, ó. A alma é realmente imortal? 63% afirmando que sim, ela não morre, tá lá, ó. 31% afirmando que não, que ela pode morrer, e 6% não sei. Então tá aí o resultado final da nossa enquete. Obrigado a todo mundo que votou, que participou. Obrigado aos meus convidados pelo debate. Foi realmente muito esclarecedor. Tenho certeza que você aprendeu bastante. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, se a direção autorizar, nós estamos de volta com mais uma edição do Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.